gente, tudo bem? Estamos aqui de volta com o nosso programa Saber Direito. Tema do nosso curso, que é essa semana, nossa primeira aula anterior, é Direito Civil Constitucional. Nós tratamos na nossa aula anterior sobre o panorama evolutivo dos princípios do direito privado. Falamos lá de autonomia privada de contratação, isonomia substancial e solidarismo constitucional. Na nossa aula de hoje, nós vamos tratar sobre defeitos do negócio jurídico. Mas antes disso, vou lembrar a vocês aí o nosso e-mail, para que vocês encaminhem aí e-mails com dúvidas ou sugestões. O e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Vou repetir, saberdireito@stf.jus.br. Tá legal, gente? Então podem mandar e-mail aí à vontade, viu? Então, olha só. Vamos tratar de defeitos do negócio jurídico na nossa aula de hoje. Então, negócio jurídico, primeiro a gente precisa saber o que é o negócio jurídico. O que é o negócio jurídico? Toda e qualquer declaração de vontade, ou todo e qualquer ato volitivo, portanto é um ato humano, que tenha efetivamente repercussão jurídica, e, sobretudo, finalidade negocial. Então, é um ato volitivo, um ato humano, que tem repercussão jurídica e finalidade negocial. Esse é o negócio jurídico. Essa finalidade negocial consiste em quê? Modificar, adquirir, resguardar, transmitir ou extinguir direitos ou relações jurídicas. Essa é a finalidade negocial. Pois bem, um negócio jurídico, gente, tem elementos essenciais e elementos acidentais. Então, qualquer negócio jurídico. Sabe aquele negócio jurídico que você faz com o seu Manuel, com o seu José, na hora que você vai lá na padaria dele comprar pão? Isso é um negócio jurídico, tá? Um negócio de compra e venda, um contrato de compra e venda. Quando tem lá, em algumas regiões do país, nós temos o menino do farol que vem lá limpar o para-brisa e pede a moeda, é prestação de serviço, é outro negócio jurídico. E tem aquele que não limpa o para-brisa, não faz nada e pede a moeda também. É contrato de doação, também é negócio jurídico. Então percebam que o direito civil está no meio de nós o tempo todo. A gente atua com o direito civil o tempo todo. Então, esse negócio jurídico tem elementos essenciais e elementos acidentais. Os elementos essenciais do negócio jurídico, eles se subdividem em elementos essenciais de existência e elementos essenciais de validade do negócio. Os elementos essenciais de existência do negócio jurídico são três. Então, elementos essenciais de existência do negócio jurídico são três. A vontade humana, a idoneidade objetiva e a finalidade negocial. Todo e qualquer negócio jurídico tem elementos essenciais de existência. Estes elementos essenciais de existência são a vontade humana, a idoneidade objetiva e a finalidade negocial. E todo e qualquer negócio jurídico também tem elementos essenciais de validade. Então, olha lá. Os elementos do negócio jurídico podem ser essenciais ou acidentais. Os essenciais se subdividem em elementos essenciais de existência e elementos essenciais de validade. Os elementos essenciais de existência são a vontade humana, a idoneidade objetiva e a finalidade negocial. Estes são os elementos essenciais de existência do negócio jurídico. Tá claro, gente? E os elementos essenciais de validade do negócio jurídico? Ora, os elementos essenciais de validade do negócio jurídico estão lá previstos na lei, artigo 104 do Código Civil, que fala do objeto lícito, possível, determinado ou determinável, a forma prescrita ou não defesa em lei e o agente capaz. Todos estes elementos previstos no artigo 104 do Código Civil são elementos essenciais de validade do negócio jurídico. Então, são elementos essenciais de existência: a vontade humana, a idoneidade objetiva e a finalidade negocial. Por outro lado, são elementos essenciais de validade aqueles previstos no artigo 104. E estes são os elementos essenciais do negócio jurídico: os de existência e os de validade. Os de existência não estão previstos na lei porque são uma construção doutrinária. É a doutrina que falou de elementos essenciais de existência. A lei fala dos de validade. A doutrina falou daqueles de existência. Seja como for,
elemento de existência e de validade, são essenciais. E os acidentais? Quais são os acidentais? Então, a classificação é assim: essenciais, de um lado, acidentais, de outro. Os essenciais se desdobram em de existência e de validade. Os acidentais são 3. Termo, condição e modo ou encargo. Né? Os elementos acidentais do negócio jurídico são o termo, a condição e o modo ou encargo. Estes são, portanto, os elementos acidentais do negócio jurídico. Mas nós vamos nos concentrar nos elementos essenciais, os de existência e os de validade. Olha, gente, quais são os possíveis defeitos de um negócio jurídico? Quais são os possíveis defeitos de um negócio jurídico? Um negócio jurídico pode ser inexistente, um negócio jurídico pode ser nulo, um negócio jurídico pode ser anulável e um negócio jurídico pode ser ineficaz. Então, os possíveis defeitos dos negócios jurídicos são a inexistência, a nulidade, a anulabilidade e a ineficácia. Tá claro, gente? Então, o negócio pode ser inexistente, nulo, anulável ou ineficaz. Com base em que um negócio jurídico, um contrato, seja ele qual for, pode ser inexistente, nulo, anulável ou ineficaz? Ora, por óbvio que é, com base nos elementos essenciais de existência e de validade. Se eu agredir em um dado negócio jurídico um elemento essencial de existência, este negócio jurídico será inexistente. Se eu agredir um elemento essencial de validade, este negócio jurídico será inválido e, portanto, nulo ou anulável. E se eu agrido um elemento acidental, os elementos de eficácia, e nós vamos tratar disso especificamente ainda, ele será ineficaz. Tá claro? Então nós vamos tratar do primeiro defeito, a inexistência do negócio jurídico. Muitos autores dizem que nem caberia se falar de inexistência de negócio jurídico, por um simples motivo. Aquilo que é inexistente não deve ser tratado nem pela lei nem pela doutrina. Tudo bem, gente? Respeitamos este posicionamento, mas, da Tavênia, temos o posicionamento de que cabe sim tratar da inexistência do negócio jurídico. E que inexistência é um defeito distinto da nulidade absoluta. Tá claro? Então, inexistência do negócio jurídico. Ora, vamos lembrar? A gente acabou de falar aí, ó. Vamos lá, vamos lembrar. Quais são os elementos essenciais de existência do negócio? São elementos essenciais de existência a vontade humana, a idoneidade objetiva e a finalidade negocial, não é isso? Ora, se são elementos essenciais de existência a vontade humana, a idoneidade objetiva e a finalidade negocial, agredido qualquer um desses elementos, o negócio jurídico será inexistente, porque estes são elementos essenciais de existência do negócio jurídico. Então pense, gente, eu chego num hospital, um sujeito está em coma no hospital. Se ele está em coma, não há como ele ter atos volitivos. Ele está em coma no hospital. Eu pego o dedo dele, coloco a digital dele na carimbeira e coloco o dedo dele no contrato. Esse contrato tem algum valor? Muitos vão dizer, ele é nulo. Não, ele não é nulo. Ele é inexistente. Por um simples motivo. Não houve vontade humana. Se faltou vontade humana, a situação é de inexistência. Então, eu quero que vocês comparem uma situação agora. Primeira situação. Cheguei no hospital, o sujeito está em coma, passo o dedo dele na carimbeira e coloco a digital dele no contrato. Teve vontade humana? Não. Esse negócio é o quê? Inexistente. Segunda situação. Coloco uma arma na cabeça do sujeito e falo, assina. E o sujeito não está em coma, está em perfeitas faculdades mentais, né? E eu coloco uma arma na cabeça dele e falo, assina. Isso não é supressão de elemento volitivo. Colocar a arma na cabeça do sujeito e falar, assina, isso é coação. Ainda que seja por visa absoluta, mas é uma coação. Tá claro? O defeito aqui é diferente, aqui é a anulabilidade. Nós vamos falar dele já já. O que eu quero que vocês entendam é que quando a gente fala ausência de vontade humana, nós estamos falando efetivamente de ausência de vontade humana. Não é vício de vontade, é ausência de vontade. Então é pegar o sujeito que está em coma, passar o dedo dele na carimbeira e colocar no contrato. Nesse caso, não teve vontade humana. E se não teve vontade humana, senhores, nós estamos tratando de uma situação de inexistência do negócio jurídico.
Negócio jurídico é inexistente por falta de vontade humana. Não é por vontade viciada, e sim porque não teve vontade no negócio jurídico. Não é porque a vontade foi equivocada, é que não existiu vontade alguma. Tá claro? Então, o primeiro elemento essencial de existência é a vontade humana. O segundo é a idoneidade do objeto. E aí eu quero traçar a distinção entre ilicitude e inidoneidade. Tudo bem? Objeto ilícito para negócio jurídico é ilícito para qualquer negócio jurídico. Pensa lá, cocaína. A cocaína é lícita para algum negócio jurídico? Não, porque este objeto, essa substância entorpecente é o quê? É um objeto ilícito para negócio jurídico, não é isso? E se é um objeto ilícito para negócio jurídico, é ilícito para qualquer negócio jurídico. Agora, meu rim, órgão humano. Meu rim é objeto ilícito para negócio jurídico? Olha, tomem muito cuidado. Claro que não é objeto ilícito para negócio jurídico. Eu não posso doar o rim, doar sangue, doar a medula. Então é óbvio que aí o que nós estamos tratando não é de ilicitude do objeto. Vou refazer a pergunta agora de um jeitinho diferente. Posso vender meu rim? Não. Posso vender meu sangue? Não. Posso vender minha medula? Não. Então, neste caso, nós temos um objeto que é inapropriado para algumas modalidades negociais. E aí a gente não está falando mais de ilicitude do objeto, e sim estamos falando de inidoneidade do objeto. O objeto é inidôneo para compra e venda nesse caso. E sendo o objeto inidôneo para compra e venda, tem-se um contrato, um negócio jurídico inexistente por inidoneidade objetiva. Tá claro? É o mesmo que tentar emprestar um objeto que é fungível através de comodato, ou emprestar um objeto que é infungível através de mútuo. Não pode, porque a lei diz, empréstimos são duas formas, mútuo e comodato. O mútuo para bens fungíveis, o comodato para bens infungíveis. Eu não posso subverter estas formas sob pena de gerar inexistência desse contrato, porque o objeto será inidôneo para aquela forma de contratação. Tudo bem, gente? Imagina lá que eu estou num boteco lá no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Não é? E eu começo a escrever no guardanapo. Eu sei e você sabe, já que a vida quis assim, que nada neste mundo levará você de mim. Eu sei e você sabe que a distância não existe, pois todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, pois todos os caminhos me encaminham para você. Olha que lindo. Aí chega nesse mesmo boteco o Serginho Lacraia. Vocês lembram desses caras aí? Lacraia, não lembra desse? Então, o sujeito chega lá e fala assim, quero comprar. Eu falo, não quero vender, quero comprar, não quero vender, 200 mil eu vendo. Depois de 2 semanas, eu, Vinícius de Moraes, que eu tenho em bom lugar, eu, Vinícius de Moraes, escuto a minha música. Eu não existo sem você, sendo tocado em ritmo de Bonde do Tigrão pelo Serginho Lacraia. O que eu faço? Ah, eu vendi. A pergunta é simples, eu poderia ter vendido? Artigo 24 da Lei 9.610 de 98, que é a Lei de Direitos Autorais. São direitos morais do autor. Dentre eles, o de retirar de circulação a obra sempre que a sua circulação lhe ofender a honra, a boa fama, a imagem, enfim. Ou seja, eu não posso vender uma letra de música. Não existe contrato de compra e venda de uma letra de música. Vocês estão entendendo? Porque essa letra de música envolve direito de autor, e direito de autor é personalíssimo. E se envolve direito de autor que é personalíssimo, não cabe venda. Cabe o quê? Cessão da fração patrimonial de direitos de autor. Claro que eu estou pegando uma situação muito específica para mostrar para vocês, mas o que eu quero mostrar para vocês é que esse objeto, letra de música, ele não é ilícito. Ele não é ilícito para negócio jurídico, ele é inidôneo para um contrato de compra e venda. Isso é diferente de ilicitude. Porque a cocaína, a maconha, a heroína são substâncias entorpecentes ilícitas para negócio jurídico. Eu não posso fazer nenhum negócio jurídico com elas. E a letra de música? A letra de música não é ilícita, mas é inidônea para compra e venda. Por quê? Porque é inalienável o direito moral do autor. Então eu tenho de fazer uma cessão da fração patrimonial desse direito. Conforme, vou repetir, artigo 24 da Lei 9.610 de 98, que é a Lei de Direitos Autorais, a LDA. Tá claro, gente? Então, olha, se faltar vontade humana, o contrato é inexistente. Se faltar idoneidade do objeto, o contrato é inexistente. O contrato também é inexistente quando não houver finalidade negocial. Finalidade negocial tem de visar modificar, ou adquirir, ou resguardar, ou transmitir, ou extinguir direitos ou relações jurídicas. Se eu não tenho nenhuma finalidade de negócio jurídico,
não há que se falar em negócio jurídico. Ele é inexistente como negócio jurídico. Porque lhe falta o quê? Finalidade negocial. Tá claro? Então, os elementos essenciais, vamos aí retomar, para não ficar nada perdido. Os elementos essenciais. Quais são os elementos essenciais do negócio jurídico? São os de existência e os de validade. Os elementos essenciais de existência: vontade humana, idoneidade objetiva e finalidade negocial. Os elementos essenciais de validade: aqueles que estão no artigo 104 do Código Civil. Tudo bem? Faltou um elemento essencial de existência. O negócio jurídico tem qual defeito? Ele é inexistente. E nós já vimos aí exemplos da falta da vontade humana, da inidoneidade do objeto e da ausência de finalidade negocial. Nestes 3 casos, inexistência do negócio jurídico. Agora, nós temos mais 3 defeitos do negócio jurídico possíveis. Quais são estes outros 3 possíveis defeitos de um negócio jurídico? A nulidade, a anulabilidade e a ineficácia. Primeiro deles, nulidade. Quando que um negócio jurídico é nulo? Olha, as pessoas discutem quando que o negócio jurídico é nulo. Aí você pergunta quando que o negócio jurídico é nulo, fica tudo, mas ele é nulo nesse caso e naquele outro. E no outro eu não sei. Nulidade do negócio jurídico é uma agressão à ordem pública, legalmente qualificada como nulidade. E isso é muito importante. Olha, agressão à ordem pública, legalmente qualificada como nulidade. O que eu estou dizendo que é muito importante? Este legalmente qualificada como nulidade, por um simples motivo, gente. O motivo é muito simples. Se não estiver na lei dizendo que o negócio jurídico é nulo, ele não é. Só há nulidade do negócio jurídico quando a lei disser que há essa nulidade. Então, artigo 166 do Código Civil. Diz lá o artigo 166 do Código Civil. Olha lá, a interpretação do artigo 166, como é dificílima. É nulo o negócio jurídico quando? 2 pontos. Está aí. Vocês estão entendendo? Não precisa de grande devaneio. Está na lei a nulidade do negócio jurídico. É nulo o negócio jurídico quando? O artigo 166 traz 7 incisos de nulidade. Além destes 7 incisos do artigo 166, nós temos ainda o caput do artigo 167. Então, nulidade é tratada basicamente na parte geral do Código, nos artigos 166 e 167. Vamos ver aí cada situação do artigo 166 primeiro. Então, olha, elementos do negócio jurídico podem ser essenciais ou acidentais. Os essenciais, de existência ou de validade. Os de existência são vontade humana, idoneidade objetiva e finalidade negocial. Os de validade estão no artigo 104 do Código Civil. Estamos vendo agora os defeitos. Primeiro defeito, inexistência. Quando que o negócio é inexistente? Quando faltar vontade humana, idoneidade objetiva e finalidade negocial. Quando que o negócio jurídico é inválido? Porque a nulidade e a anulabilidade são espécies de invalidade, tudo bem? Negócio jurídico é inválido ou por agressão à ordem pública ou por agressão à ordem privada. O primeiro que a gente está vendo aí é a nulidade. E o negócio jurídico é nulo quando agredir a ordem pública, e houver previsão expressa de nulidade em lei. Tudo bem? Primeira situação que nós estamos tratando aí, artigo 166 do Código Civil. É nulo o negócio jurídico quando? Celebrado por pessoa absolutamente incapaz. For ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. Um motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Faltar formalidade, faltar solenidade, fraudar a lei imperativa ou a lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem combinar sanção. Nesses 7 casos aí do artigo 166, nós temos nulidade. E também no caput do artigo 167. Diz lá o artigo 167 do Código Civil. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou se válido for na substância e na forma. Também é situação de nulidade. Então, primeiro artigo 166. É nulo o negócio jurídico quando? Inciso 1. Celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Absolutamente incapazes são aqueles sujeitos do artigo 3º do Código Civil. O artigo 3º do Código Civil traz os sujeitos que são absolutamente incapazes. Ora, gente, se o absolutamente incapaz não tiver um representante, o ato
é nulo. Por quê? Porque ele é incapaz para os atos da vida civil. Né? Então, a exemplo, o menor de 16 anos, ele precisa de um representante. Se não tiver um representante, o ato é nulo. Tá claro? Então, esse é o inciso 1 do artigo 166. O inciso 2 do artigo 166 fala, quando for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. Olha a diferença. Se o objeto é inidôneo, qual é o defeito que nós temos? Inexistência. Se o objeto é ilícito, o defeito que nós temos é a nulidade. Não é? Então, se o objeto é ilícito, o defeito que nós temos é a nulidade. Se ele é inidôneo, o defeito que nós temos é a inexistência. Então, objeto ilícito, impossível ou indeterminável. Ó, impossibilidade, pode ser física ou jurídica. Eu quero vender, vamos lá, gente, eu quero vender 2 litros de água nesse copo aqui. Ó. Água é objeto ilícito? A água não é objeto ilícito. Né? Óbvio que ela não é um objeto ilícito. E eu posso vender água em copos? Posso. Mas eu posso vender 2 litros de água nesse copo? Não cabe. Essa impossibilidade é o quê? Física. Diante dessa impossibilidade física, o que é que nós temos, hein, gente? Nulidade do negócio jurídico. A impossibilidade pode não ser física, mas ser também jurídica. Imagina que eu quero vender 10 metros de frente da praia. Terreno da praia, eu fui lá e quero vender 10 metros de frente. Fisicamente, é possível bater estacas e cercar o terreno. Fisicamente. Juridicamente, não é possível. Tudo bem? Então, essa impossibilidade já não é mais física, é uma impossibilidade jurídica. Seja impossibilidade física, seja impossibilidade jurídica, nós temos uma situação de nulidade quando houver impossibilidade do objeto. Diz ainda a lei, então estamos no inciso 2 do artigo 166. Quando for ilícito, impossível ou indeterminável o objeto. Eu posso vender para o José aquele certo e determinado boi, que está ali no canto. Ó, tem um boi ali, aquele certo e determinado boi. Mas eu posso vender para o José um boi. Qual boi? Qualquer um. Não posso. Então percebam, se eu vendo para o José aquele certo e determinado boi, isso é uma obrigação de dar coisa certa. Se eu vendo para o José um boi, qualquer boi, isso é uma obrigação de dar coisa incerta. Tá claro, gente? Então qual é que é a diferença dessas duas situações? Em uma situação eu tenho o objeto certo determinado. Na outra situação eu tenho o objeto incerto, mas determinável. Porque é um boi. Um boi é um objeto determinável. Vamos ler de novo aí o inciso 2 do 166? É nulo negócio jurídico quando for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. Não confundam objeto indeterminável com obrigação de dar coisa incerta. A obrigação pode ser uma obrigação de dar coisa incerta. E quando ela for incerta, ela é definida por gênero e quantidade, 10 bois, 5 automóveis, 12 motocicletas, 80 relógios, gênero e quantidade, tudo bem? Isso é obrigação de dar coisa incerta. Mas nestes casos o objeto é determinável. Ele é indeterminado, mas ele é determinável. O inciso 2 do artigo 166 fala do objeto indeterminável e não indeterminado. E sim indeterminável. O que é um objeto indeterminável? Gênero absoluto. Coisa. Fábio se obrigou a entregar por 10 mil reais uma coisa a José. Que coisa? Isso é gênero absoluto. Não pode. Eu não posso determinar o objeto assim. Isso é objeto indeterminável. E sendo o objeto indeterminável, gente, a situação clara e evidente que se apresenta é de nulidade do negócio jurídico. Então, estamos aí na nulidade. Vimos o artigo 166, inciso 1, celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Vimos o inciso 2, quando for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. O inciso 3 agora, fala do motivo determinante comum a ambas as partes ilícito. Então, percebam, se houver motivação ilícita de ambas as partes para o negócio jurídico, então, eu perpetro um negócio jurídico que tem motivação ilícita de ambas as partes.
Neste caso, nós temos nulidade. Exemplo, professor, olha lá. Imaginem só que eu fui citado lá numa ação de execução. Tá? E citado na ação de execução, eu percebo que eu vou perder meu patrimônio, eu vou ter meu patrimônio penhorado de alguma maneira. Tá? Eu conversando lá com o Tiago, né, Tiago, que é meu amigo desde de menino, não é? Desde pequeno, né? Conversando com o Tiago, eu falo assim, Tiago, eu vou perder meu patrimônio, viu, Tiago? Perder meu patrimônio porque eu fui citado numa ação de execução. O Tiago, o que ele me fala? Ele fala assim, Fábio, passa seu patrimônio para mim, a gente faz contratos de gaveta, né? E daqui a 2 anos retorna tudo para você, não tem problema nenhum. O que é isso? Fraude à execução. Né? Situação de fraude à execução. Isso pode acontecer de 2 maneiras. Com ou sem concilium fraudes. Ou seja, isso pode acontecer sendo o Tiago um terceiro de boa-fé, e aí ele não está em concilium fraudes comigo. Ou isso pode acontecer com o Tiago sendo meu amigo desde pequeno e querendo me livrar da execução. Não é isso? E aí houve concilium fraudes. Esquecendo aí as discussões processuais sobre o tema, porque sempre vão afirmar que esse negócio é ineficaz. E nós estamos tratando de direito civil puro aqui, e é disso que nós vamos tratar. Olha lá o inciso 3 do artigo 166. Quando o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Qual é que é o meu motivo para transmitir esse patrimônio para o Tiago? Fraudar a execução. E se o Tiago está em concilium fraudes comigo, qual é que é o motivo dele? Fraudar a execução também. Então temos motivo determinante comum a ambas as partes, ilícito. Situação de nulidade do negócio jurídico. É claro que se o Tiago é um terceiro de boa-fé, o motivo pode ser ilícito só de minha parte, mas não é comum a ambas as partes. E aí, então, nós não teremos uma situação de nulidade, teremos uma situação de ineficácia, como trata a melhor doutrina. Tudo bem, gente? Os incisos 4 e 5, tratam de formalidades e solenidades que a lei julgue essenciais para o negócio jurídico. Não é? Qualquer formalidade ou qualquer solenidade. A gente tem uma pergunta que foi feita lá para o pessoal, nas ruas, a gente fez, ou alguém fez a pergunta para nós, né? Tratando aí do contrato de compra e venda. Vamos ver essa pergunta? O contrato de compra e venda do imóvel transmite a propriedade do imóvel. Contrato de compra e venda de um imóvel transmite a propriedade de um imóvel? Resposta, não. Um contrato de compra e venda de um imóvel não transmite a propriedade. Mais do que isso, para que a gente transmita a propriedade de um bem imóvel, é necessária a escrituração e o registro na matrícula do imóvel. Então, mais do que isso, um contrato de compra e venda de bem imóvel, por si só, sem o registro, é nulo de pleno direito, é nulidade absoluta, porque faltou lá uma solenidade que a lei julga essencial para a prática do ato. Tá claro, gente? E faltando essa solenidade que a lei julga essencial, nós temos nulidade. Vamos tratar ainda disso, já, vamos voltar aí. Por enquanto, fiquem aí, ó. Contrato de compra e venda de bem imóvel sem registro, nulidade. Fiquem com essa informação por enquanto. Já nós vamos modificar um pouquinho essa informação. Tudo bem? Mas por hora pensem na nulidade para esse contrato de compra e venda de bem imóvel. Tá? Além disso, o inciso 6 do artigo 166 traz uma cláusula geral, tá? De nulidade. Fala da fraude à lei imperativa. Essa é a grande panaceia, a grande saída, né? Qualquer situação de fraude à lei imperativa gera nulidade do negócio jurídico, com base no inciso 6 do artigo 166. Tá? Então, é o vetor geral que traz a possibilidade de nulidade do negócio jurídico. O inciso 7 do artigo 166 é nulo negócio jurídico sempre que a lei diga que ele é nulo, né, quando a lei assim o declarar, ou proibir-lhe a prática sem combinar sanção. No inciso 7 nós temos 2 situações de nulidade. A primeira situação de nulidade prevista aí no inciso 7 é a situação em que a própria lei declara a nulidade. Exemplo, o próprio artigo 166, que fala é nulo negócio jurídico quando, não é? Então, o exemplo é o próprio artigo 166, tudo bem? Na segunda parte do artigo 166, inciso 7,
trata lá, quando a lei proibir-lhe a prática sem cominar sanção. Então, se a lei proíbe a prática sem cominar sanção, também se tem nulidade do negócio jurídico. É isso? Exatamente. Sempre que a lei proibir a prática de um ato sem cominar sanção, tem-se a nulidade do negócio jurídico. E olha como essa parte geral do Código Civil é tão mágica, né? Que ela revela pra gente um monte de outras coisas. Sobretudo quando a gente está aí estudando para concurso público, tal, a gente tem um problema danado, né? Porque é muita informação para guardar. Em direito civil, são 5 anos de direito numa faculdade de direito, para aqueles que fazem a faculdade de direito, é muita matéria, a quantidade é absurda de matéria. Né? E a parte geral do Código Civil é importantíssima para qualquer concurso público. Porque ela nos informa do que vai acontecer lá na frente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Então eu vou pedir, quem tiver com o código, vocês aí em casa, quem tiver com o Código Civil na mão, abre o Código Civil aí, se você tiver com ele fácil, se não anota, depois dá uma olhada. Tá? Abre no artigo 166. Olha lá o artigo 166. Aí no artigo 166, abriu o teu Código Civil aí no artigo 166? Ótimo. Abriu o teu Código Civil aí no artigo 166, vai no inciso 7. Diz lá, é nulo negócio jurídico quando? O caput do 166. Quando a lei assim o declarar, ou proibir-lhe a prática sem cominar sanção. Então, o que é que o 166, inciso 7 está dizendo? Que se a lei proíbe a prática de um ato e não comina sanção, tem-se nulidade do negócio jurídico. Muito bem. Segura o artigo 166, e corre lá no artigo 1521 do Código Civil. Vai lá no artigo 1521. Segurando o artigo 166, vocês também, gente, pega lá, ó. Segura o artigo 166 e vai lá no artigo 1521 do Código Civil. Olha o que diz o 1521. Não podem casar. Acharam aí o 1521? Não podem casar. A lei está proibindo a prática do casamento? Olha lá, ascendente com descendente, seja parentesco natural, civil, os afins em linha reta e por aí vai. Não podem casar, diz o 1521. A lei está proibindo um ato, não está? Está proibindo aquele certo determinado casamento. Vocês acharam aí, gente? Ó, não podem casar. Pois bem, segura o 1521, só dá uma lida no inciso 7 de novo. É nulo negócio jurídico quando a lei assim o declarar ou proibir-lhe a prática sem cominar sanção, não é isso? Então volta no 1521. Tem alguma sanção aí no 1521? Não. A lei só está dizendo assim, ó, não podem casar. Se a lei proibiu a prática no 1521 do casamento nesses casos, e não trouxe nenhuma sanção, esse casamento é o quê? Nulo. A gente não precisa saber mais nada, a gente já sabe que esse casamento é nulo, porque não tem sanção. E o 667 já disse isso. Vamos tirar a prova real? Qual é que é o título do 1521? Olha o título do... Não é o caput, não. O título dos impedimentos, não é isso? Título do 1521 do Código Civil é dos impedimentos. Segura esse 1521, segura o 66 que já está aí, e vai lá no 1548. Olha lá o que diz no 1548. Segura o 66, segura o 1521 e vai no 1548. Olha o que diz lá no 1548. Da invalidade do casamento, não é? É nulo o casamento contraído pelo enfermo sem necessário discernimento dos atos da vida civil ou por infringência de impedimento. Está aí. Então, vocês precisavam conhecer o 1548? Não. O 667 já disse lá atrás, na parte geral do Código Civil, que sempre, ele anunciou, ele falou, ó, daqui para frente, sempre que eu, Código Civil, foi o que o 166 disse, proibir a prática de um ato e não cominar sanção, a situação é de nulidade. Tá claro, gente? Ótimo. O artigo 167 do Código Civil trata da simulação. Sempre que eu transpareço, transmitir patrimônio a quem não transmito, transmitir patrimônio que não transmito, antedato ou pós-dato documentos, não é? Sempre, em qualquer situação. Ah, assina um contrato com data retroativa. É fantástico, isso é maravilhoso, resolve uma série de situações práticas para as pessoas. Mas isso é simulação de negócio jurídico. Isso gera um negócio jurídico nulo de pleno direito. Tá claro? Agora eu quero tratar de uma situação aqui. Falei para vocês assim, ó, a gente viu a pergunta lá da rua, né? Nosso amigo lá fez uma pergunta, perguntando se o contrato de compra e venda de bem imóvel transmitia a propriedade, e aí eu asseverei com vocês o seguinte, contrato de compra e venda de um bem imóvel sem o
O registro ele é nulo. Não foi isso que eu disse para vocês? E ele é nulo mesmo, porque não tem uma solenidade que está prevista em lei. No entanto, vamos descobrir o que é que acontece com esse contrato que é nulo. Negócio jurídico nulo. Convalesce pelo decurso do tempo ou se confirma pela vontade das partes? Não. Esse é o artigo 169 do Código Civil. O artigo 169 do Código Civil diz que o negócio jurídico nulo não convalesce pelo decurso do tempo, nem se confirma pela vontade das partes. Ótimo, mas eu quero ir adiante no artigo 170 do Código Civil. Então, primeiro 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Tudo bem até aqui, gente? Negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Agora, sabe o que nós vamos fazer? Vocês aí em casa vão fazer a mesma coisa? Vamos ler o 169 e vamos entrar direto no 170 do Código Civil. Vamos lá? Olha lá, 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Se, porém, o negócio... porém é uma adversativa. Se, porém... Vamos de novo? O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este, quando o fim a que visavam as partes, permitir supor que o teriam querido se houvessem previsto a nulidade. Esse artigo 170 está falando do princípio da conversão do negócio jurídico. O princípio da conversão do negócio jurídico, que advém do princípio maior da conservação dos pactos. Então percebam, em toda e qualquer situação em que nós tivermos um contrato de compra e venda, como nosso amigo ressaltou na pergunta, um contrato de compra e venda que não tenha sido registrado, porque ele falou do simples contrato de compra e venda, nós temos um negócio jurídico nulo, se faltou o registro, está claro? Ele é nulo, porque falta uma solenidade, falta uma formalidade. No entanto, este contrato de compra e venda que é nulo será convertido em promessa de compra e venda. Ou promessa de venda e compra, como preferirem. Então, este contrato de compra e venda que deveria estar no plano do direito real, no plano da transmissão da propriedade, sai do plano do direito real, que é o contrato de compra e venda de bem imóvel, e entra no plano do direito obrigacional, que é a promessa de venda e compra, que vai garantir ao sujeito que comprou a possibilidade de indenização. Professor, e se tiver registro? Sim, pode garantir o direito real de promitente comprador, com base no 1417 e no 1418 do Código Civil. Isso é uma outra história, precisa haver registro, não pode haver cláusula de arrependimento. Então, é de outra maneira que se dá isso. Agora, o contrato de compra e venda não teve registro, ele é nulo. Ele é nulo de pleno direito. Porque falta uma formalidade, uma solenidade que a lei julga essencial. No entanto, nós vamos convertê-lo em promessa de compra e venda, com base no princípio da conversão do artigo 170. Tudo bem? Nulidade, portanto, gente, artigos 166 e 167, acima de todos, o 166 e 167. Temos uma pergunta aqui. Pois não, doutora? A minha dúvida é o seguinte: se acaso o representante legal ou um curador firma um negócio jurídico sem o consentimento do representado, esse negócio, ele pode ser nulo, ineficaz? Se ele exacerbou os poderes e aquela outra pessoa com a qual ele negociou estava de boa fé, o negócio não vai ser nem nulo, nem ineficaz, nem inexistente. O que ele vai dever é indenização ao representado ou ao curatelado, enfim. Agora, se a outra pessoa também estava de má fé, pessoa com a qual, pelo que eu entendi, o representante vai lá, o mandatário, ou o representante, enfim, vai lá e entabula um negócio com um terceiro, não é isso, Alcione? Essa é a sua pergunta? Se esse terceiro está de boa fé, e não está sabendo de nada, e não havia cláusula, porque pode ser que haja, por exemplo, no mandato uma cláusula dizendo não alugue o imóvel por menos de tanto, ou por mais de tanto, tudo bem? Se não houve isso e esse terceiro está de boa fé, nós não podemos comprometer a situação do terceiro de boa fé. Nesse caso, o representado ele pode mover uma ação de indenização contra o representante. Tudo bem? Agora, se o terceiro também está de má fé, sem dúvida nenhuma, é situação de motivação ilícita de ambas as partes. Nulidade com base no inciso 3 do artigo 166. Tá legal? Então tá ótimo. Vamos lá. Então, a nulidade, então,
ela é uma agressão à ordem pública que está prevista, sobretudo, nos artigos 166 e 167 do Código Civil. Tudo bem, gente? Mas ela gera o efeito de não trazer qualquer efeito para o negócio jurídico. O efeito material da sentença que declara a nulidade é um efeito ex tunc. Ele é retroativo. Ele retroage desde a gênese do ato. Então, deu uma sentença lá pela nulidade do negócio jurídico, vai retroagir desde a gênese do ato. Tudo bem? Diferente da anulabilidade. A anulabilidade, que é uma agressão à ordem privada, também prevista na lei, mas é uma agressão à ordem privada, vai gerar efeitos da data da declaração de nulidade, do negócio anulável, para frente. Tudo bem? Essa é a diferença básica entre nulidade e anulabilidade. E em que situações nós temos a anulabilidade? Chamada nulidade relativa do negócio jurídico. Ora, a anulabilidade vai ocorrer nos casos de incapacidade relativa da parte, vícios de consentimento. Vícios de consentimento, vamos lembrar quais são? O erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão. São 5 vícios de consentimento. Então vamos lá. A anulabilidade, estamos aqui no plano da invalidade, tudo bem? A anulabilidade pode ocorrer por erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Além disso, vício social, de fraude contra credores. Então, outras situações nós temos aí pelo Código, né? Mas na parte geral do Código são essas. Né? A incapacidade relativa, porque o relativamente incapaz, que é aquele que está no artigo 4º do Código Civil, o rol do artigo 4º do Código Civil, o relativamente incapaz, ele é efetivamente assistido. Porque se ele não for assistido, se ele não tiver um assistente, o ato é anulável. O negócio jurídico por ele perpetrado é anulável. Tá claro? Além disso, gente, aquele lá que agiu em vício de consentimento. Quais vícios de consentimento? Erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Em todos esses casos nós temos anulabilidade. Assim como também temos anulabilidade na fraude contra credores. Tudo bem? Em todos esses casos, né, qual é que é a situação de anulabilidade? Vocês viram lá que no 169, o negócio jurídico nulo não convalesce pelo decurso do tempo e não se confirma pela vontade das partes. Logo, qual é que é o prazo para se alegar a nulidade absoluta de um negócio? Não há prazo. Não tem prazo para se alegar. A qualquer momento eu posso alegar porque ele não vai convalescer pelo decurso do tempo, tudo bem? E o anulável? O anulável convalesce. Então tem prazo para alegar a nulidade relativa de um negócio jurídico? Tem. 3 prazos distintos, sobretudo. 3 prazos distintos, sobretudo. Primeiro prazo, que é o prazo geral para a alegação da nulidade relativa. É o prazo de 2 anos, previsto no artigo 179 do Código Civil. O prazo de 2 anos, previsto no artigo 179 do Código Civil. Tudo bem, gente? Esse prazo de 2 anos previsto no artigo 179 será aplicado sempre que não for aplicável outro. Isso significa dizer, se a lei não tratou especificamente de prazo algum, o prazo de anulabilidade do negócio jurídico, ou o prazo para arguição de nulidade do negócio jurídico por nulidade relativa, será de 2 anos, com base no artigo 179 do Código Civil. No entanto, na maioria dos casos, e aí qual a maioria dos casos? Todos esses que eu citei para vocês. Incapacidade relativa, vício de consentimento consistente em erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão, e na fraude contra credores, o prazo é de 4 anos, com base no artigo 178 do Código Civil. Artigo 178 do Código Civil, o prazo será de 4 anos. Além desse prazo de 2 anos,
e do prazo de 4 anos... Ah, vocês podem perguntar, né? Puxa vida, se todos os casos que foram mencionados o prazo é de 4 anos, em que casos o prazo é de 2 anos? Todos os outros espalhados pelo Código. Por exemplo, venda de ascendente a descendente, dação e pagamento entre herdeiros necessários. São situações de anulabilidade em que o Código não traz qualquer prazo. Se ele não trouxe qualquer prazo, o prazo será de 2 anos, que é o prazo geral do artigo 179. E nesses outros casos, o prazo de 4 anos do artigo 178. Ainda há um prazo bastante específico que nós temos, que é o vício de consentimento na partilha de bens. Quando houver vício de consentimento na partilha de bens, o prazo será de 1 ano. 1 ano de prazo, conforme artigo 2027, parágrafo único do Código Civil. Vício de consentimento na partilha de bens, o prazo será de 1 ano, conforme artigo 2027, parágrafo único do Código Civil. Tá legal, gente? Então, prazo de 1 ano nesse último caso. A anulabilidade gera aquele efeito a partir da sentença. Então, o efeito material da sentença que declara a nulidade relativa é ex nunc, dali para frente. Tá claro, gente? E, por fim, o último defeito do negócio jurídico, que é a ineficácia. O que é a ineficácia? Ou como se dá a ineficácia? São 2 formas de ineficácia, né? A primeira forma nós vamos tratar ainda quando a gente for tratar de direito contratual, que é a agressão à ordem pública não qualificada como nulidade. Eu disse a vocês logo no começo da aula que nulidade era uma agressão à ordem pública qualificada pela lei como nulidade. Não é isso? Então, a nulidade é uma agressão à ordem pública, mas a lei tem de dizer que é nulidade. Poxa, professor, mas e se houver uma agressão à ordem pública que a lei não diz que é situação de nulidade? Qual é que é o defeito do negócio jurídico que se aplica? Se a lei não disse que a situação é de nulidade, o defeito que se aplica é a ineficácia. Tá claro, gente? Então, se a lei não disse, o defeito que se aplica é a ineficácia. Só nesse caso? Não. Mais um. Mais um caso em que pode ocorrer a ineficácia, né? Por infringência dos elementos acidentais. Termo, condição e modo ou encargo. O termo pode ser inicial ou final. Né? O termo pode ser inicial ou final. Vamos entender termo inicial e final? Eu falo assim, olha, o contrato terá vigência entre as partes a partir de janeiro de 2012. Até janeiro de 2012, aquele contrato que foi confeccionado existe? Existe. Até janeiro de 2012, ele é válido? Ele é válido. Mas se eu falei que é só em 2012, em janeiro, que ele vai produzir seus efeitos, só a partir de janeiro de 2012 ele tem eficácia. Então percebam, isso é um termo inicial. O termo é o evento futuro e certo. Né? A data é 10 de janeiro de 2012, por exemplo. Aquele é o termo futuro e certo, é o evento futuro e certo. 10 de janeiro de 2012, a partir dali passa a ter eficácia. O termo pode não ser inicial, o termo pode ser final. Ou seja, assina o contrato hoje, ele passa a viger entre as partes hoje, mas eu digo que ele vai viger entre as partes até 10 de janeiro de 2012. Nesse caso, nós temos um termo final. Implementado o termo, acabou a relação contratual. Tá claro, gente? Além desta situação do termo, nós temos a situação de condição, que pode ser suspensiva do negócio ou resolutiva do negócio. Ela é suspensiva do negócio quando? Quando ela suspende a eficácia do negócio até o implemento da condição. Eu vou transmitir um automóvel para o filho dela se ela for para o Japão e voltar. Se ela vai e volta, né, fazer determinada coisa, eu transmito o automóvel. A condição aí é suspensiva. Ela está suspendendo a eficácia do negócio pelo implemento da condição. Ou a condição pode ser resolutiva. Né? Se ela for para o Japão e voltar, o automóvel que eu doei para o filho dela volta para mim. Resolve-se aquele direito de propriedade. Né? Então, essas situações de termo e condição podem determinar a eficácia do negócio jurídico. Tá claro, gente? A eficácia pode ser determinada por essas situações de termo e condição. Com isso, portanto, nós tratamos aí dos defeitos do negócio jurídico, da inexistência,
da nulidade, da anulabilidade e da ineficácia. Ou, pelo menos, com certeza não abordamos o tema de maneira completa, mas pelo menos tratamos de uma maneira superficial os principais institutos destes defeitos e que envolvem estes defeitos do negócio jurídico. Tá legal, gente? Pois bem, com isso, gente, então, fica encerrada a nossa segunda aula desse nosso curso de Direito Civil Constitucional. Mas, antes de encerrar a aula, eu quero lembrar aos senhores que nós tratamos aqui nessa aula, né, dos elementos essenciais e acidentais do negócio jurídico, elementos essenciais de existência e de validade, elementos acidentais, termo, condição e modo ou encargo, os elementos essenciais de existência, vontade humana, idoneidade objetiva e finalidade negocial, os elementos essenciais de validade, tratamos lá do artigo 104 do Código Civil, e tratamos da inexistência, da nulidade, da anulabilidade e da ineficácia do negócio jurídico. Tá legal? Pois bem, lembrar aos senhores aí o e-mail do nosso programa aqui, saberdireito@stf.jus.br. Na nossa próxima aula nós daremos continuidade aí ao nosso curso de Direito Civil Constitucional. Esperamos contar com todos vocês, com a audiência de todos vocês para essa nossa próxima aula. Tá legal? Um grande abraço para todos vocês e até logo.